Ei, gente, tô muito feliz de estar fazendo o terceiro vídeo do vlog. Primeiro quero dizer que a minha ausência se deu em razão do meu intercâmbio. Eu vim morar um semestre na França e durante as últimas semanas eu não tive tempo sozinha e então eu não consegui silenciar e ter um tempo comigo e me ouvir para conseguir dividir com vocês algum pensamento ou alguma mensagem que eu quisesse passar. Pois bem, é bem sobre esse silêncio que eu considero tão valioso que eu quero falar no vídeo de hoje. A primeira vez que eu fiz um retiro de silêncio foi em Piracanga, onde eu fiz um curso de leitura de aura, que depois eu vou fazer um vídeo explicando e contando como foi. Mas a gente passou um dia sem falar e sem tentar fazer mímica também, sabe? É um dia em que você não se comunica, nem intencionalmente, corporalmente e nem verbalmente. E foi um dia de muitas percepções, assim, de percepções muito aguçadas, de muita intuição. E eu achava que eu só conseguiria ter esse dia de novo se eu fosse para algum retiro, ou se eu fosse acampar sozinha, ou estivesse sozinha. E, obviamente, estar sozinha é uma coisa que ajuda muito, mas eu dividi apartamento e em algumas vezes eu coloquei um post-it na porta do meu quarto dizendo que eu estava em retiro de silêncio e pedindo para as pessoas que moravam comigo para não falarem comigo. E super funcionou. E foram dias em que eu não ouvi música, em que eu não conversei com ninguém, em que eu deixei meu celular no modo avião, em que eu não entrei no Facebook, eu não li livro. E é muito doido a gente que tá sempre sendo estimulado de diversas formas por tanta informação, por tanta comunicação visual, verbal, que a gente acha estranho não estar sendo estimulado. E é nesse momento em que a gente, de alguma forma, abre mão do quanto é possível desses estímulos externos, todos os nossos pensamentos, todas as nossas sensações ganham um volume tão alto que a gente conversa consigo mesmo de alguma forma. E é quando a gente consegue ver o tanto de sabedoria que a gente carrega dentro da gente, o tanto de autoconhecimento que a gente já tem, mas que só pelo fato da gente não conseguir diminuir o volume do que está do lado de fora e aumentar o volume do que está do lado de dentro, a gente acha que não existe. E eu acho que nesses retiros de silêncio, que mesmo que não seja durante o dia inteiro, mas pelo menos alguns minutos ou algumas horas desse dia, eu consegui ter percepções e me compreender de coisas que eu me questionava incessantemente de uma forma tão clara, de uma forma quase que óbvia, porque é como se tudo que eu estivesse buscando do lado de fora, tudo que eu estivesse buscando entender, seja por conselhos de pessoas queridas, seja lendo alguma coisa, estava ali dentro de mim já há tanto tempo e eu só não estava dando ouvido para aquilo. Porque de alguma forma, quando a gente pede conselho para alguém, o que a gente está querendo é ouvir o que a gente pensa
só que saindo da boca do outro, saindo com outras palavras. Mas a gente, no fundo, sempre tá querendo confirmar o que a gente sente, o que a gente pensa. E quando a gente silencia, a gente descobre todas essas confirmações dentro da gente. E quando a gente só busca do lado de fora, é como se nada bastasse. Como se nenhum eu concordo, eu te apoio fosse suficiente para as nossas decisões, para as nossas conclusões de alguma forma. E isso vem também de uma necessidade que eu acho que a gente tem de ser sempre reativo, né? A gente ouve alguém falar alguma coisa, algum amigo, a gente tem uma necessidade de responder, de ter uma solução, de ter um conselho, quer que seja. E muitas vezes, quando um amigo tá contando alguma coisa e eu não falo nada, a pessoa acha que eu não tô ouvindo. Mas na verdade eu tô ali sentindo e digerindo o que me foi dito, porque muitas vezes são coisas tão profundas e quando a gente percebe, a nossa necessidade de falar faz com que enquanto o outro esteja falando, a gente já esteja pensando no que a gente vai dizer pro outro. Ou seja, a comunicação ali não existiu verdadeiramente, porque enquanto o outro estava me dizendo alguma coisa, eu estava ali elaborando como seria a minha resposta. E é muito doido pensar nisso. E um exemplo muito escancarado disso são os áudios do WhatsApp, né? Que muita gente tem preguiça de ouvir áudio de WhatsApp. Você vê aquele 1 minuto e fala assim, nossa, não acredito. E porque o áudio do WhatsApp, ele implica você ficar ali aquele tempo só ouvindo o outro, sem falar nada. E o outro não tá te ouvindo naquele momento. E isso acho que de alguma forma mexe com o nosso ego, mexe com a nossa necessidade de ter uma resposta para tudo, mesmo que essa resposta seja não sei, que que aquilo acabe irritando de alguma forma, tirando um pouco da paciência. E eu acho que o exercício legal para buscar esse silêncio são esses áudios. São a gente conseguir conversar e cada vez mais buscar esse diálogo verbal, quando ele se faz necessário, mais do que tá ali de frente pro outro olhando no olho, que seja da forma mais respeitosa e de que a gente se coloque realmente numa posição de estar recebendo toda aquela informação, de estar digerindo aquilo, de estar processando, e às vezes não há resposta, às vezes não há necessidade de resposta. E às vezes esse silêncio ajuda muito mais o outro a perceber que tudo aquilo que ele falou já tá como que uma autorresolução, já tá com toda a riqueza de informação e de sabedoria que é necessária. Às vezes o outro só tá dizendo porque ele precisa se ouvir, mas ele não consegue se ouvir em silêncio, então ele precisa dizer para alguém. Mas uma coisa que minha psicóloga me disse, que eu não vou esquecer jamais, é que o ouvido tá sempre mais próximo, é sempre o da boca que fala. E então, de alguma forma, e o que eu falo, inclusive o vlog é isso, é um momento em que eu tô me ouvindo, mas que eu sei que o que eu tô dizendo pra mim também tá servindo pro outro. E nessa coisa da gente perceber o quanto que a nossa necessidade de falar pro outro vem da nossa necessidade de falar pra si, a gente vê o quanto que nós somos reflexos uns dos outros, o quanto que existe um coletivo que de formas que se manifestam diferentemente, mas que em essência estão trazendo questões e dúvidas e angústias muito parecidas. E eu acredito muito que
a cura do coletivo pelo individual, obviamente começando pela autoconsciência, tem uma grande força quando a gente resolve silenciar e se ouvir, e se sentir, se perceber. E, enfim, como uma mensagem de Feliz Ano Novo, eu desejo a todas e a todos que seja possível encontrar alguns momentos de silêncio, porque você pode ter certeza que não há refúgio maior no mundo inteiro do que a gente conseguir se ouvir, a gente conseguir se conectar, e porque isso traz um amor próprio gigantesco. A gente se orgulha da gente, a gente vê o tanto de sabedoria que a gente tem dentro da gente e não percebe no dia a dia. E é isso que eu desejo a vocês, muitas percepções das sabedorias que todos nós carregamos dentro da gente, e às vezes a gente precisa de enxergar no outro para perceber o quanto que a gente já sabe, o quanto de luz que a gente já carrega. Beijos carinhosos.